Fala pessoal, estamos ao vivo aqui no MetaCast, começando mais um programa para vocês. Hoje é um dia mais do que especial, porque os convidados que estão aqui simplesmente são os top dos top dos tops do mercado. Não vamos falar quem que é ainda. Por quê, Giorgio? É mais ou menos isso, estamos trazendo o Gugu e o Ratinho no mesmo podcast. Os dois caras mais procurados no nosso mercado estão na mesma mesa agora e juntos por um motivo em comum, vamos descobrir hoje, né? Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Antes disso, Coin Livre que fez um lançamento para o mercado, para a comunidade. Inclusive, você que entra aí já na nossa bio, tem o QR site, Code bonitinho aqui embaixo, o link. site tem um QR Code, entra, acessa, já entra também na comunidade do Discord. Entra que vem com muita novidade. Então, assim, quem vai acessar agora vai ter acesso a algumas coisas que não foi aberto para o mercado em geral. Então entra, vai ter alguns acessos exclusivos, vale muito a pena. Coin Livre, nosso patrocinador oficial. E lembrando que a comunidade, gente, não é só para Coin Livre. É Coin Livre para investidores e todo mundo que estiver interessado nesse mercado. É MetaCast para todo mundo que a gente traz aqui. E principalmente é para o pessoal da confraria também, que está numa parceria sensacional com a gente. Então junta essas três coisas juntos. Véi, abrimos ontem a comunidade de 55 influenciadores de uma vez. Foi legal. Presta bem atenção, você que é curioso, que está acompanhando bastante gente aqui, está vendo esses nomes tops que estão vindo aqui. Se você entrar na comunidade hoje no Discord, a maioria desses nomes todos estão lá. Então, para você que quer fazer seu network, quer ter contato com os melhores, não ser enganado com esses piramideiros da vida, com os golpes da vida, entra, vale muito a pena. Você vai dar um salto aí de 2, 3 anos que você poderia estar fazendo aí de todo, gastando com network, e você já vai adiantar. Eu achei sensacional, porque hoje estamos os dois na cocaína, né? Fizemos a introdução em 1 minuto e meio, o que está acontecendo? Mas enfim, é hoje. Depois de muito tempo perdido, o pessoal, até o FBI estava atrás do pessoal, colocaram assim, procurado onde estão, porque ninguém sabia onde é que tava. Orlando sumiu. Aqui hoje, casta aí, Orlando, pô. Cara, Gugu e Ratinho, eu nunca tinha ouvido essa, cara. Eu já ouvi Jedi, e que é Yoda e Obi-Wan Kenobi. Não, mas aqui não foi Cérebro. pela aparência física, foi uma questão assim, são dois caras que todo mundo conhece, meio que dispensa apresentação, né? Tipo não, assim, só hoje não precisa perguntar nada, porque todo mundo conhece os dois, são as maiores sumidades aí do mercado, que todo mundo acompanha. Tava todo mundo com saudade, porque eles não apareciam em lugar nenhum. E agora estão aqui, pô. Eu queria entender até, já começar essa brincadeira, como é que isso aí juntou? Porque a gente sabe que tem um interesse aí, né? O Casta, que já é muito conhecido, fez o programa com o Orlando, de repente teve 70 vezes a quantidade de visualização, viraram amigos. Olha, mas que coisa. Olha, mas que coisa. Mas e aí, gente? Além dos dois, assim, o que eu sei, que eu já vou deixar pra vocês agora pra socar a informação, o que eu posso falar, que eu falei ontem, inclusive, pro Vitor, sobre hoje era... independentemente de fama, das histórias que você contou aqui pra gente, do pessoal te conhecer ou não, a melhor comparação que eu tenho pra fazer é o seguinte: se a gente tem conexões, pessoas que a gente traz, que sabem muito do mercado jurídico e tal, sei lá o que, vocês são os dois dos caras mais técnicos que eu conheço nesse mercado. Não é técnico como desenvolvedor, mas a gente que literalmente tem a capacidade de, talvez pelo conhecimento do inglês, enfim, olhar pra informação, olhar pra notícia e ver o macro. Então eu convidei eles aqui, primeiro porque, né, tava em falta, vou passar pra vocês, mas eu queria muito abrir a discussão, porque tá na hora. Aconteceu muita merda nos últimos 2 meses. Então eu não quero que só eu fico sempre falando aqui sobre as merdas acontecendo, eu vou trazer pra vocês, pô. Porque os dois são bons em enfiar a faca. E aí, galerinha? Pô, cara, a gente primeiro agradecer o espaço, a gente ficou super feliz. Voltando agora, né? Faz menos de uma semana que eu voltei pro mercado. Mas, pô, eu acho que do meu lado, cara, tô super feliz de voltar pro mercado cripto. Foram 5 meses que foi... Nos últimos 4 anos e meio foi a primeira vez que eu tava estudando alguma coisa profunda que não cripto. Mudou muito da minha perspectiva. Eu acho que eu voltei pro mercado de cripto com uma cabeça, com ethos cripto muito mais aflorado, no sentido de que... Sei lá, as últimas lives eu sempre falei isso, né? Eu tive que responder de novo a sua pergunta, quem sou eu? Né? Recentemente eu abri novas redes sociais, etc. Eu tô com 22 anos de idade, já tá na segunda vez. Mas, e pra mim eu falei, cara, hoje talvez eu seja uma pessoa que quer explicar para o mundo, explicar para o público porque cripto e blockchain vai mudar a nossa geração. Essa talvez seja hoje um dos grandes propósitos que eu tenho visto. E, pô, dando o relacionamento do Casta, o Casta sempre foi um grande amigo, o cara sempre foi um cara que a gente trocou muita análise nos bastidores, grandes análises, grandes estudos que a gente sempre trabalhou muito bem em conjunto. É um cara que eu admiro, que eu respeito, pô, a galera fica zoando e tal, mas, pô, foi um dos primeiros analistas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, de certa forma ajudar a formar dentro do mercado cripto. E, pô, pra mim é sempre um prazer debater com ele, também estar aqui debatendo com vocês.
E aí, Castan? E aí, depois dessa, né, o que a gente fala? Cara, eu sou um cara um pouco mais, assim, filosófico, né, do que o Orlando. Ele tem um foco em investimentos, né, é um cara que gerencia melhor a parte de mercado. E eu sou um cara com um background mais tech, né, minha formação é de engenheiro de software, eu fui professor por 20 anos. Então eu sou um cara... Caramba, Castan. Quantos anos você tem, mano? Eu tenho 40, bro. Ah, caralho, velho. Tu ia chutar mesmo. Certinho, Tu é o mais velho da mesa, então. Jura, cara? Mesmo com a careca, você chutaria Não mesmo, é o jeito de falar, porque assim, é difícil ver o pessoal. É difícil o pessoal aparecer. Melhorou. É o jeito de falar essa cara. porra. Rodou um pouco o pneu furado aí, Quantos... Não, falando sério, tipo, ó, quantos produtores de conteúdo? Quantos produtores de conteúdo você conhece? É sério, velho, é sério. Mas assim, eu gostei. Eu assisti muito do teu contato, do teu conteúdo, e falei assim, cara, é difícil achar uma galera com a tua idade que, tipo, ainda tá lá, ó, na paulada, mano. Na tua idade. Velho, né? Já tem neto, tá ligado? Enfim, que tá na paulada, que fala bem com a criançada, né? Porque, aliás, falando nisso, agora, brincadeiras à parte, é quase que criançada. Então, mas eu vou te falar, cara, eu tenho essa pegada. Eu tenho filha, tenho enteada, elas são adolescentes e eu consigo conversar com elas. Puta, que da hora. Tipo, falar Que em da termos de até coisa de falar de anime, sacou? De como se relaciona, como é que coloca as coisas. Eu sou um cara que tem a cabeça pra frente. Já aprendeu a fazer dancinha de TikTok? Não, tá? isso eu nunca. Nunca que enganou. Puta, semana que vem tá o caso. Não, Nossa, não, isso é brother, não. Tudo tem um preço. Mas, cara, eu sou um cara pra frente, né? Eu fiz 40, larguei tudo. Entrei em cripto e conheci esse negócio aqui, cara. Esse Orlando aqui. Gostei da definição. Eu era um servidor do pequeno alienígena ensino que tá lá. público, cara. Eu trabalhava no Cefet, concursado, 15 anos de carreira. Caramba! Tava no topo da carreira praticamente já, tinha mestrado, tudo feito. Não, pera, Cássio, mas Aí de cansei, concursado a... Vamos lá, liberal agora, né? De concursado a o quê? Liberal, tipo, até posicionamento econômico político. Porque não tem como, você tá no nosso mercado e ter a visão... Não vou falar estatista, vai... Mais pra esquerda da coisa, vamos colocar assim, é meio complicado, né? Não, porque a cara, gente apoia literalmente o livre mercado. Eu nunca tive visão política dentro do serviço público. Eu simplesmente era professor. Minha ideologia era, eu vou dar aula. Dane-se, esquerda ou direita. Até hoje eu tenho dane-se pra isso. Mas assim, eu tava cansado de dar aula da mesma coisa. Eu queria uma parada nova. Então eu entrei em cripto, me apaixonei. Uau, Ethos Cripto, que o Orlando falou. E, pô, foi onde é que a gente vai se encontrar pra trabalhar. Eu não queria trabalhar sozinho, eu queria encontrar pessoas legais. Aí conheci, né, o Orlando, conheci a casa de research que a gente trabalhou durante um ano inteiro. Nos formamos um ao outro, o Orlando me ensinou muita coisa de mercado, eu ensinei muita coisa de tech, a gente foi amadurecendo junto. E a gente percebeu isso, que a gente gosta de estudar junto. Esse é nosso rolê. A gente complementa ideias, entendeu? Tipo, essencialmente, acho que... eu sempre, pra mim, eu sempre tive uma visão muito pragmática das coisas. Meu background foi da parte de finanças, tal, fiz ciências atuariais na USP. Então, cara, a parada que eu aprendi a minha vida inteira foi fazer cálculo. Eu sei fazer cálculo, eu sei analisar risco, eu sei estruturar operações com derivativos, sei estruturar operações com opções e sei olhar pra arbitragem. Então, tipo, quando eu olhei pro mercado de cripto a primeira vez na minha vida, foi caralho, velho, uma super oportunidade de arbitragem em vários aspectos. Desde e a arbitragem... você é fora de análise macro e micro, né? Tanto de projetos pra cenário. Cara, aqui, tipo assim, eu acho que... É muito parecido com o Caio Villa, inclusive. Sim. Que a gente entrevistou aqui, que é um cara que eu admiro pra caçamba. Eu acho que pra avaliação de projeto ele é um cara que... Tipo, eu sonho em ser ele, sabe assim? Vocês são muito parecidos de perfil, só que ele é mais velho também, já tem mais tempo de empresa. Hoje tá montando, não vou chamar de fundo, mas carteiras de projetos cripto, muitos deles dentro da GameFi também, e analisa projeto o dia inteiro. Sim. E o discurso é muito parecido com o teu, né? Tipo, eu sou um cara numérico que se apaixonou por um mercado e ficou tão bom naquilo que agora eu olho pra ele e falo, cara, isso é meu trabalho também. E eu olho e falo, como é que você faz isso, cara? Mas eu acho que assim, cripto especificamente, ele tem uma oportunidade muito única, especialmente para eu que sou mais novo. Cara, tenho 22 anos. Eu tenho 5 anos de experiência no mercado de cripto. Com 22 anos, se eu tivesse em qualquer outro mercado... Mais que eu... Se eu tivesse em qualquer outro mercado, eu seria, sei lá, o analista júnior da empresa. Exato. Eu não poderia, tipo assim, tá tocando uma operação, tá prestando consultoria, tá podendo, sei lá, estruturando portfólio, qualquer coisa assim. E pior, provavelmente a sua opinião nem seria ouvida, porque você é um analista júnior. Exato. Você tem que só respeitar o próximo cara da cadeia. Agora, com cripto, o que é a parada divertida? Cara, o cara pode ter 20 anos de, sei lá, JP Morgan. Ele não sabe analisar cripto. Porque ninguém criou metodologia ainda. Não existe uma metodologia, não existe uma estrutura, não existe valuation, não existe nada. E, cara, pra mim, ainda é mais diferente.
Uma vez eu tive que cancela o teu pensar... próximo papo aí, vai. Já tem que estender isso aqui. Puta vida. Tudo que eu queria ouvir de um monte de convidado, tô ouvindo agora. Vamos lá. Mas, tipo assim, uma vez eu tive que pensar em montar time de análise. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou montar time de análise, aonde que eu vou? Vou pesquisar os maiores venture capital de cripto do mundo. Então eu fui, cara, Pantera, Electric Capital, vamos lá, quem mais que? Variant Fund, outros. E aí eu fui olhando, peguei a lista dos tops dos caras que eu via, Framework, e fui falar, cara, qual que é o background das equipes desses caras? Tá. E sabe qual é uma parada muito interessante? O background da equipe desses caras é majoritariamente engenheiro de software e de hardware. E praticamente não tem a estrutura de economista. Tem economista? Tem. Cara, tem o gestor de portfólio, tem um CFA ali que vai pensar em risco, em gestão, porque é necessário. É necessário você ter um cara que sabe fazer conta do ponto de vista financeiro. Mas, quando a gente fala do ponto de vista de análise específica, cara, ao invés de você ter um cara de background de economia, um cara de background de contábeis, normalmente o cara do venture capital, ele tem os melhores venture capital de cripto, ou ele tem um background de software, ou de hardware, ou de empreender. Um dos três. Eu vi alguns caras muito bons que fizeram o que eu fiz também, que era consultor startup, que avaliava startup o tempo inteiro. Porque um pouco da lógica da startup você consegue trazer para cá. Não o faseamento da startup, mas a lógica de análise, sim, parte dela. Aliás, eu acho que o nosso mercado ele é uma evolução natural, né? Hoje, o que você vê como tokenomics é uma evolução do que você falava em cap table antes. É muito mais informação, é muito mais segurança de contratos e tal. Mas mesmo assim já é uma outra filosofia. Então, para mim, qual que é o grande ponto para se formar um bom analista fundamentalista de cripto? Não é necessariamente ele ter tido um super background de mercado financeiro anteriormente. É ele ter liberdade no ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de tech, entender aquilo, e uma liberdade do ponto de vista filosófico de aceitar a filosofia de cripto. E pra mim, isso, você ser uma página em branco do ponto de vista de modelo, de forma de pensar, é muito mais fácil se formar um analista fundamentalista de cripto do que você ir. Você não teve escola de Big Four pra te falar como fazer as coisas, então você não tá travado numa metodologia única. Né? Então isso é uma coisa que eu sou apaixonado no mercado, cara. Eu concordo. Eu tive a oportunidade de, sei lá, com 22 anos, poder genuinamente buscar desenvolver uma metodologia de análise. Não, mas, cara, deixa eu só tirar uma dúvida, cara. Você é muito novo. Mas você tem uma experiência hoje como se fosse... Não, eu tenho muito mais do que eu com 32 anos. Não, sim. Eu comecei nesse mercado bem menos tempo. Como é que foi, cara, para ter se aceito no negócio? Literalmente isso, porque, cara, literalmente, acostumado com o pessoal já dá uma olhada, dá uma menosprezada por conta de idade. Mas aí a gente entra aqui num X, o negócio tem pouca idade, você tem mais conhecimento de todo mundo. Os outros têm mais idade, mas conhecimento zero. Questão de confiabilidade, como é que foi para fazer negócio, como é que foi para engrenar nisso daí, cara? Cara, assim, tipo, não falo que tem mais conhecimento. Sei lá, eu busco estudar igual qualquer outra pessoa. Não, sim, mas você tá mais tempo estudando. Tudo bem. Tô relativamente mais tempo do que a média. Eu entendo a pergunta. Imagina você média numa mesa dessa com 6 CEOs de empresa pra fechar negócio com os caras, e você com 20 anos de idade. Então, eu acho que, assim... Eu comecei a empreender por necessidade. Eu vim de Goiânia e tal, minha família nunca teve grana. Vim fazer faculdade na USP e meio que, tipo assim... Quando eu vim pra cá, eu falei, cara... Eu preciso fazer as coisas funcionarem, eu preciso ganhar dinheiro, porque senão eu vou voltar pra Goiânia necessariamente. Saí de Goiânia no sentido, tipo, todo mundo ali fazia direito, medicina, alguma coisa nesse sentido. No meu ensino médio, tipo, eu podia ter feito, sei lá, medicina em qualquer lugar do Brasil. Eu falei, cara, não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa diferente, quero mexer com business. Vou pra melhor faculdade que existe no Brasil pra isso. Por coincidência da USP, beleza, tenho que ir pra São Paulo, tenho que me virar pra fazer meu dinheiro, porque senão fudeu. O povo de Goiânia não conhece o INSPER, não? Não, mas aqui no meu caso eu não tinha grana pra bancar. Mas isso é pra quem tem dinheiro, né? Quem nasceu em berço de ouro, né? Mas enfim, eu falei, cara, preciso resolver essa questão. Então eu comecei a empreender com cripto nesse sentido. O que aconteceu, sei lá, dos 4 ou 5 anos pra cá, para as pessoas começarem a escutar? Velho, quando eu tinha 18, 19 anos, ninguém ia escutar. Normal. Tipo, sei lá, eu fazia reunião com os caras. Beleza, tinha, sei lá, o selinho USP, que às vezes você consegue abrir uma outra porta, mas, tipo, você fazer reunião, o cara olhava, tipo, a secretária olhava e falava, pô, você tá vindo pra entrevista de estágio? Tipo assim, mas beleza. Mas, cara, faz parte do jogo, sou novo, velho, foda-se. E... Só que aí, o que acontece? Aquela machucadinha no ego, tu toma a linha, tá ligado? O cara quer ser levado a sério, né? Só que, faz parte do jogo. Só que, cara, quando você consegue criar alguma coisa nova, que ninguém viu... E felizmente em cripto, praticamente tudo que você cria é novo. Sim. Há 5 anos atrás, tudo que você criava era novo. As pessoas começam a levar a sério se tem uma base, se faz sentido.
Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, uma das primeiras reuniões que eu fiz num banco grande eu fui mostrar pro cara um modelo de options em cripto. De arbitragem de opções em cripto. Sim. Aí o cara olhou e falou, caralho, pô, opções é um bagulho super robusto, é super complexo, beleza, você bateu o fundamento de opções, é coerente, mas você tá fazendo isso em cripto, que, pô, nunca vi isso. Pô, legal. Aí o cara começou, pô, não, beleza, deixa eu te escutar. Então, começou nessa linha, cara. Você tem que trazer alguma coisa diferente e provar, cara. Mas você tem que provar. Mas esse é justamente o ponto. Eu vou citar algumas áreas aqui que, inclusive, são... Você pode falar isso muito melhor do que eu. Produção de conteúdo. Você respeita mais um cara jovem. Sim. Um cara que foi autodidata em marketing, que, de novo, não teve escola de marketing e publicidade. O cara aprendeu fazendo. Eu aprendo hoje marketing muito mais com a Lanzoca do que com o Kotler, por exemplo. Segunda área. Então, primeiro, criação de conteúdo. A nossa, com certeza. Tecnologia via de regra. Os melhores programadores que eu conheço. A maior parte deles nem faculdade tem. Autodidata. Começou a montar computador com 12, 13 anos. Ou a galera que é extremamente jovem. São os que eu mais respeito. A blockchain eu tô vendo a mesma coisa. Todos os advogados que eu mais respeito na nossa área. Pô, os caras mais fodas que eu conheço no mundo na advocacia, os irmãos Paiva. Olha a idade dos caras. Tem a nossa idade. Tem a minha idade. Todos os caras fodas, a gente falou sobre isso lá no Breakout, né, Casta? A galera que você se inspira é a galera que tem essa mentalidade, assim como a gente estuda que nem uns desgraçados e tá lá. E é a gente mais nova. Então, nesse aspecto, eu entendo que você, claro, é mérito teu, mas conseguiu sentar na mesa da galera importante mais cedo, porque tem áreas que a galera tá respeitando o pessoal mais jovem, sim. Eu acho que existe um fenômeno cultural acontecendo. Desde que a gente teve a revolução da internet, né, que vários jovens empreendedores viraram magnatas da nossa era, né, os criadores da Bill Gates, Zuckerberg e outros caras, né, eles começaram muito novos como moleques numa garagem futucando um computador. Então aquilo ali talvez foi a primeira vez que num mundo globalizado com uma grande cobertura nós testemunhamos esse fato. Um jovem com uma boa ideia pode mudar o mundo. Isso é uma coisa relativamente nova. E eu acho que a nossa sociedade hoje já aceita isso com mais facilidade. Então é claro que tem o mérito, né, de pessoas que metem a cara e vão, mas o mundo hoje ele tem mais abertura, eu acredito, para jovens empreendedores e jovens que têm grandes sacadas. Cara, mas isso pra mim eu acho que é uma oportunidade de mercados geracionais. Tipo assim, sei lá, naturalmente internet, tecnologia viabilizou, mas se você pega, cara, quais foram os 3 últimos grandes mercados geracionais que a gente teve, que mudaram a história de vida de uma geração, que hoje são os caras mais ricos do mundo, eles saíram de um desses 3 mercados, hoje. 1980 e 1990 era dos computadores. Então, quando a gente fala de Apple, Microsoft... Hardware, primeiro hardware. E computadores pessoais. Computadores pessoais. Então, beleza, cara. Apple, Microsoft, quando a gente fala de Bill Gates, Steve Jobs, a gente tá falando desses caras. Foi uma oportunidade geracional. O Steve Jobs só é o Steve Jobs porque quando ele tinha 15, 16 anos, ele foi um dos primeiros caras a aprender a programar. E ele não tinha 20 e tantos anos, ele já não estava no mercado de trabalho olhando para outra coisa. Não, ele tinha oportunidade na escola de estudar programação. Se ele tivesse no mercado de trabalho, um cara de 20 e tantos anos nunca ia parar para olhar. Quando a gente vai olhar a revolução das .coms, Amazon, Jeff Bezos, cara, que aí depois a gente entra. Cara, segundo grande gap geracional. Se você olhar os empreendedores, os caras que lideraram as principais empresas .coms, todas têm o mesmo padrão de idade. Por quê? Mesma coisa. Eram os caras que tinham oportunidade de arriscar na época, os caras que estavam novos o suficiente para pegar aquela tecnologia e fazer aquilo. E aí, quando a gente olha para o terceiro e último momento que a gente teve até agora, foi a era dos apps mobile. Então, quando a gente fala de Facebook, WhatsApp, Instagram, todos seguem o mesmo padrão. E para mim, cripto é essa outra oportunidade geracional. E aí que você falou disso, é assim, ó. Por que a pessoa tá todo mundo olhando para isso e o negócio tá evoluindo de uma certa forma? Você pegou, você falou de Steve Jobs, Zuckerberg, tudo. Você pegou em gerações. Primeiro lá, o Steve Jobs com o computador, então ele ganhou muito dinheiro. Rede social, veio o Bezos. Aí depois o Bezos é tudo, né? O Facebook começou com o Zuckerberg. Ganhou muito dinheiro. E aí o que chamou muita atenção, que atraiu muita molecada, que molecada, porra, é o que ele falou, veio pra cá, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, caçar alguma coisa. Começou a aparecer os primeiros que compraram lá atrás algumas coisas. E de repente, aquele moleque que você não dava nada, tava metendo uma Lamborghini, andando disso, aquilo, você, porra, mas que não é. Nem droga não dá essa quantidade de dinheiro. Sem julgamento de valor, a gente não tá falando se tá certo ou errado isso, mas de fato foi uma coisa que sim, aí deu um boom tão grande, calma aí, pera aí. Que geralmente o pessoal olha para um cara mais novo e fala, se esse moleque é burro e faz, eu também faço, porque geralmente a pessoa tá no nível de arrogância que se ela se pressupõe acima dos outros.
Se ele tá ganhando, por que eu não tô indo? O que é essa tal de criptomoeda? Vamos ver o que é essas coisas aí. E aí, quando o cara vai pesquisar, dá de cara com os moleques de 16, 17 anos explicando, pô. E aí é onde foi até o boom por conta disso. Por conta, sempre tem um atrativo muito grande que é o financeiro. O pessoal ganhando dinheiro. Calma aí, por que ele tá ganhando e eu não tô? Tô ficando de fora. Mas posso fazer um contraponto para isso? Concordo, e a gente já falou sobre isso, inclusive, ontem, como que muito dessas coisas acabaram prejudicando o nosso mercado, né? Afastando a gente de realmente entender o que estava acontecendo e um monte de gente caiu uma porrada de scam e golpe por aí. Por um outro lado, você fez um comentário ali que eu queria que você pusesse aqui pra gente, até porque o Vitor também não tava lá, que eu achei muito legal, que é as pessoas que estão agora realmente interessadas em trazer conteúdo mesmo. Não tô falando só agora pra ensinar. Tô falando, vamos trazer as pessoas que falam das coisas até mais difíceis, que, como você mesmo falou, tem menos visualização. Então eu vou dar o meu exemplo aqui, se você puder contar de novo do porquê como que você escolhe o conteúdo do teu canal. Pra gente, o top 1, aliás, o top 1 de audiência simultânea do nosso mercado pro canal de podcast é um episódio nosso com o Joaquim da Solana. Teoricamente era para ser algo totalmente técnico. Foi totalmente técnico. Não foi nenhum dos meus favoritos, porque eu prefiro falar de coisas que vão mais para o outro lado, porque não é minha área de background. E mesmo assim foi o mais assistido. E aí, agora você me falou que no teu você também vê que houve no teu caso, menos pessoas visualizando, mas você gostaria de ter mais conteúdos assim e o porquê. Cara, divide com o pessoal aqui, porque eu adorei a tua opinião sobre esse assunto. Não, legal. Dá para elaborar legal isso, cara. Quando a gente entra no jogo das mídias sociais, né, existe uma tendência nossa de entender que a audiência se converte em dinheiro. Então, o que você faz? Você maximiza a captação da audiência para estatisticamente aumentar as suas chances de converter aqueles números em números pagantes. Isso é um jogo matemático, né? Você não se importa com o assinante, você se importa com a quantidade de assinantes. Então, você metrifica essa quantidade. Eu faço lives e interajo com minha audiência de maneiras que eu sei que não está maximizando a audiência, mas porque o meu foco é imortalizar alguns tipos de conteúdo no meu canal. Parece o Nonato falando. Assim, eu vendo um curso caríssimo e eu pego e devolvo o dinheiro mesmo. Não vou ensinar gente que não quer aprender. Então, o cara escolhe, sabe que não tá maximizando, mas Então, mas eu vou te explicar o porquê, cara. Existe um conceito muito interessante, que é um conceito da economia, e que ele tem sido aplicado ao marketing de forma bem incipiente. No Brasil, a gente não fala sobre isso, mas eu já vi algumas entrevistas lá fora, que é um conceito chamado de ergodicidade, tá? O conceito da ergodicidade é o seguinte: dentro da estatística da economia, é como se fosse uma crítica ao fato de que os economistas não metrificam o efeito do passado no futuro. Então imagina que você tem um canal e você faz uma puta campanha de marketing para aumentar views e likes. Sim. Só que essa campanha é agressiva, ok? Ela é invasiva. No começo ela surte efeito. Então qual é a sua métrica? Views aumentam, tudo está ok, tudo está dando certo. Só que subjacentemente, nas sombras, uma insatisfação está sendo implantada na sua audiência. E você não metrifica isso. Então você acha que está tudo bem porque você está aumentando os números, mas você está criando uma bomba relógio. Porque você só percebe isso quando uma massa crítica de pessoas já está tão insatisfeita o suficiente que você não consegue mais remediar o efeito rede da insatisfação das pessoas. Cara, esse ponto que você tá falando é muito legal, porque tem um relatório da Accenture que eles falaram... eu te indiquei esse aí, né? Mas eles derivaram um outro... não sei nesse grupo aí que mas eu não sei se é a derivação do paradoxo humano que eles colocaram. Sim. Pode, cara, essa parte é legal. Olha pra vamos fazer corte. Que é o seguinte, o paradoxo humano é... Cara, eles fizeram um estudo que mais de 80% das pessoas, elas tomam decisões de consumo que elas não vão de acordo. Como assim? Vamos supor, cara, que, sei lá, você... É o Pareto do impacto das redes sociais. Não, tipo assim, cara, vamos supor que... É o Murphy da Netflix. Mas só pra ficar claro para as pessoas. Vamos supor, o Giorgio, ele é vegano. Cara, você é pró-animais, tudo mais, tal. Você fala, cara, eu quero que o mundo, nenhum animal mais morra, tal. Eu sou pró-animais, por isso que eu como carne. Não, mas eu explico a lógica. Mas calma, mas deixa eu explicar o ponto. Mas explicar o ponto. Mas beleza, você vira e fala, pô, sou vegano e tal. Na hora que você vai tomar a decisão de consumo, você fala, putz, cara, mas comer bacon é tão bom, aí você vai lá e compra o sanduíche de bacon. O que eu tô querendo dizer com isso? Velho, apesar de ideologicamente você estar vendendo aquela ideia, por exemplo, do sou vegano, você toma uma decisão contraditória. Ah, por quê, cara? Porque, beleza, é aquela mesma lógica do cara. O cara, sei lá, que deixa cripto no exchange. Ele vira e fala, pô, quero cripto, quero liberdade e tudo mais, tal, e ele deixa custodiado no exchange, que ele não tem nada. Qual que é o ponto disso? Natural. CBDC! Tô doido! Mas qual que é o ponto disso? Isso é uma questão natural do ser humano, que tá expandindo pra caramba, especialmente depois da internet. Por quê? Porque a gente começou a ter um modelo que cada vez mais a gente dá dados. Quando a gente dá mais dados,
A gente tem algoritmos cada vez mais capacitados de entender o nosso padrão de consumo, e esses algoritmos eles vão direcionar mais conteúdo e mais padrão de comportamento pra gente. Padrão de consumo de atenção. Essa é a minha crítica em relação a isso. Não acho que está errado, mas de atenção. Ele metrifica o que você está vendo para te indicar mais coisas. Não necessariamente o que você gosta ou o que você está de fato consumindo. Mas é exatamente esse o ponto. Ele metrifica para você indicar mais coisas, exatamente, não do que você gosta ou do que você está consumindo, mas que vai te expandir em termos de atenção. Então o que você começa a construir? Você constrói uma geração toda que ela tem o seu padrão de consumo de conteúdo, o seu padrão de consumo financeiro, não no que ela gosta, no que ela quer tomar decisão, mas o que ela ensinou pro algoritmo e o algoritmo direcionou. Então você tem uma geração que ela é padronizada em termos de consumo. Isso é a base do meu raciocínio quando eu falo que eu discordo de Kotler completamente. Continuo fazendo os livros aí. Ele fala de share of wallet. Eu tô brincando pra share of wallet. Eu dei um exemplo de como o padrão mudou de consumo lá pra vocês lá atrás, que não tem só a ver com inflação, e sim com coisas que a gente adequou ao nosso dia a dia. Pra mim, o problema agora... O padrão hoje é share of time. O que importa é a quantidade de horas e minutos que cada uma das coisas do seu dia está ocupando. Desde o garfo que você usa para comer a sua comida até o tempo que você passa scrollando infinitamente. É isso que importa, é isso que as plataformas estão atrás. Então, se ele vai te indicar alguma coisa que vai fazer com que você veja mais, mas não necessariamente se interesse mais, foda-se, vão fazer do mesmo jeito. E aí, qual que é o ponto dessa questão do paradoxo humano? É justamente que quando a gente expande para a rede social e quando a gente expande para ter algoritmos mais potentes, cada vez mais você vai ter um público que vai ser mais customizado e um público que cada vez vai ser mais contraditório. Então você gera um efeito em longo prazo de que as pessoas desconfiam delas mesmas. Então, a maior parte das pessoas... Não, é sério. É sério? Sim, eu tô rindo porque é isso mesmo. Nesse relatório, ele mostrou a maior parte das pessoas hoje, elas não confiam nelas mesmas para tomar suas decisões de consumo, elas não confiam nelas mesmas para acompanhar as mídias, as notícias. Então, você gera uma desconfiança interna, cara. A pessoa... Isso, é verdade. Isso tá gerando muito legal. Isso tá gerando um novo fenômeno. Ele tá falando, assim, como trabalho na parte de produção de conteúdo de várias coisas, e eu também tenho MBA em neurociência aplicada ao marketing, que é o neuromarketing. A gente trabalha com muito isso, assim, a pessoa ela não sabe o que ela quer. Pô, o próprio Jobs sabe, não, a pessoa não sabe o que quer, a gente vai colocar e a gente vai fazer a filosofia Apple total assim. Cara, e hoje, assim, ó, o que eu acompanho muito de um negócio que a gente trabalha aqui é muito para público feminino, mas feminino de classe mais baixa, com menos... Como é que eu vou dizer sem ser processado? Não, assim, com uma futilidade a mais. Aquela mãe que tá ali... Superficialidade a mais, que não tem um senso crítico muito apurado. Meu, você empurra tanta coisa, o nível de atenção nas bobeiras vai... Entra. É onde você trabalha com música, você trabalha com mais isso aqui do concurso, você vai casando tudo e entra, porque ela não sabe o que é. Só que, cara, isso tem um problema no longo prazo. Tem muito problema. Tem no curto, tem no médio, tem no longo, tem problema no passado prazo. Não. Tem problema em tudo. Não, mas eu falo o problema no longo prazo, que é o seguinte. Se você constrói toda uma geração que ela desconfia dela mesma e dos canais que ela consome informação, cara, essa geração vai ter uma puta dificuldade de pertencimento. Essa geração vai ter uma puta dificuldade no longo prazo de consumo. Essa geração vai ter uma puta dificuldade de viver. Que é muito do que o conceito que a gente fala do pré-crise. E, cara, é muito legal que esse relatório da Accenture, aí fazendo o gancho até se você quiser complementar, Cassa, no final, qual que é a conclusão que ele fala? Pô, a gente tem 4 estágios da forma que as pessoas vão lidar, deixa a volta, literalmente as pessoas virarem e falarem, cara, eu vou viver na subsistência da minha existência porque eu não confio mais nisso, e elas vão buscar abrigo em alguma coisa. E quando a gente fala, aí a gente entra em blockchain nisso. Por quê? O que é a parada mais legal do blockchain? É o seguinte, blockchain, por definição, de uma forma muito simples, é uma base de dados, só que é uma base de dados centralizada. Essencialmente, o que blockchain quer trazer? Ele não quer trazer a descentralização do dinheiro, ele quer trazer a descentralização da verdade. E a verdade é a coisa que mais tem valor. A verdade é desde a base do valor que a gente hoje coloca no sistema financeiro, da lógica fiduciária, até de diversas outras relações do mundo. E aí é onde que a gente fala, pô, cara, quando a gente fala de digitalização de comunidade, quando a gente fala de moedas, de tudo isso vem desse problema que a gente está construindo agora nesse exato momento. Não, e o problema tá tão sério, nós estamos desconstruindo principalmente até a masculinização dos homens, porque o que se espera de um homem normal? Pelo menos a parte de decisão, que é a direção, que seria o cara primitivo, que ele gera a proteção é tanto ele proteger quanto ele dá a direção, mano, tô indo, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje, por tantas opções e tudo que tá entregando, a pessoa que você falou, não sabe o que quer,
ela desconfia dela mesma. Então, cara, você vai hoje em qualquer lugar, você quer comer o quê? Todo mundo... Não sei. Ou você vira ultra influenciável, ou você vira o oposto, que é nada te influencia. Dos dois jeitos você não tem uma pessoa com uma trilha certa, com um caminho certo. E eu vou um pouquinho ali, eu adorei a tua análise. Cara, ó, sem brincadeira, quando você falou sobre tipo, a construção do que é a verdade, eu sou péssimo de nome, é uma merda. Mas vamos lá. Tinha um cara que falava que tipo, a verdade nada mais é do que o conjunto supremo ou a totalidade de todas as opiniões e seus pontos de vista. Então, um avião caiu. É verdade, o avião caiu. Tudo bem, se ninguém viu ele caindo, como é que você sabe que o avião caiu? Então, se você tem uma quantidade de pessoas que viu aquilo acontecer, imagens, fotos, tal, o que, aquilo de fato aconteceu. Não tô falando se isso é certo ou errado, mas esse ponto de vista eu acho muito interessante por um único motivo. A blockchain, ela de fato descentraliza o acesso à informação. Você não precisa confiar na Globo, no Choquei. Cara, Choquei. Nossa. Segundo perfil mais influente do mundo. Como é que isso tá acontecendo? Na minha época chamava Guilty Pleasure. Tipo, eu assistia de férias com esse porque eu queria zerar meu QI. Tá tudo bem, tá ligado? É diarreia mental. Você precisa de um momento zerador de QI. Sim. Hoje em dia as pessoas pegam informação no Choquei. Sim. Como se fosse fonte de... Eu já achava a humanidade burra pegando informação na Globo. Não, agora no Choquei. A humanidade se supera. Se supera, é impressionante. A barreira entre informação e entretenimento, ela foi diluída, né? Existe uma zona cinza muito grande. Diluída, é 300 de Esparta. Pegar na barreira e chutar no meio do... E isso tem a ver com esse relatório. A gente fala muito desse relatório, e por incrível que pareça, não é um relatório cripto, né? E passa depois, por favor. A gente passa. É um relatório sobre a relação de marcas e consumidores, tá? Feito pela Accenture em 2023. E ele fala o seguinte, pegando um gancho de um relatório... Agora. A gente passou em janeiro esse relatório. Eu mandei para ele e falei, cara, eu estudei uns 25 relatórios no começo do ano, tá? De cripto. E peguei um da BlackRock, de macroeconomia, e esse da Accenture. Aí eu falei pro Orlando, Orlando, de todos os relatórios, cara, se você for parar para ler leia esse que não é de cripto. Sacou? Porque o resto não importa. E o que eles falam? O que o relatório da BlackRock fala? Primeira coisa, que a era da grande moderação acabou. A era da grande moderação nossas últimas décadas de inflação controlada, mundo em paz, geopolítica, dólar manda no mundo, tá tudo certo, trabalha, se aposenta e faça uma família. Isso era da grande moderação. A era em que a gente acreditava que, tipo, a classe média americana era o ideal do sonho americano. Sim. Trabalhe pela labuta do seu suor, tenha uma boa casa, tenha filhos maravilhosos, uma mulher incrível, uma esposa, uma família, um carro, um trabalho, e você vai ser feliz como ser humano. Isso foi pro buraco. Isso foi pro buraco. Pô, ele tinha que escolher justo a minha geração pra foder isso. O trânsito. Eu queria tanto isso. Eu queria isso. Cara. Isso foi pro saco. Isso, assim, tanto as pessoas não querem mais isso, como não é mais possível. Isso não é mais factível. Se você tentar fazer isso, você vai se dar mal. Porque isso não é facilmente reproduzível. Isso era facilmente reproduzível nos anos 80, 70, até o começo dos anos 90. Mas do meio da década de 90 até agora, você não consegue mais fazer isso com facilidade. Não é fácil. Você vai sofrer para tentar fazer isso acontecer. Então a gente quebrou a era da grande moderação. Tá? E a previsão não é uma fase. Essa era passou. Então o que nos espera daqui pra frente? Uma fase de transição. É disso! Olha só, Olha que pode pra descobrir. Vai virar. Mas, cara, você tem um padrão por 100 anos e agora você tem que descobrir pra você vai. Exatamente. Mas já teve 12 em construção, vai ter a terceira agora. Tem tempo, cara, tem tempo. O fato é, a gente não sabe o que tá vindo, mas a gente tá agora vivendo um período de transição entre essa era grande moderação que acabou e o que vai vir depois. E isso que o relatório da Accenture chama de permacrise. É um conjunto de décadas, que a gente não sabe quantas vão ser, mas a gente fala em décadas de instabilidade, incerteza e insegurança. Sim. Insegurança no núcleo familiar, cara. Nesse cenário macro e microeconômico que chega na vida das pessoas. Então, a era da crise permanente. Nós acordamos, comemos, trabalhamos e dormimos com a sensação subjacente de que alguma coisa está errada o tempo todo. Tá. Todos nós, a gente sente isso. Sim, e isso não era um sentimento prevalente no household anos 80. De jeito nenhum. Americano. O cara fala, uau, great, America, till some, wow, we the best. Sacou? Tudo maravilhoso. A gente não sente mais isso. Não, porque assim, não existe uma estabilidade pra nada, cara. Exato. Pra nada. Então você entende, é sistêmico.
Isso é global, isso é humano, isso é de uma transição de uma era para outra que a gente está vivendo. E eu falo que o Brasil, a gente é como se fala, o mercado de opções da vida humana, né? Porque tudo que acontece no mercado normal, a gente acontece com a volatilidade muito maior. Não, aqui, o brasileiro se fode mais do que o resto, se dá bem mais do que o resto também, coisas assim, é foda. O que a gente aprendeu lá? Você vai crescer. Parabéns, Orlando. Boa geração. Você vai crescer, vai estudar, vai arrumar um bom emprego, vai ficar numa fábrica a vida inteira, se aposenta, tudo sim, vai curtir a vida. Ganha um relógio, né, da empresa, uma medalha de ouro. E você se orgulha daquele relógio, né? Nossa. Você acha que você vai se aposentar um dia? Cara... Não assim, se aposentar, porque fiquei milionário, agora não. Então, esse é o ponto. Tipo, pô, você acha que você aposentar? Eu acho que um dia, espero que breve, eu vou ter minha liberdade financeira. Estou trabalhando bastante pra isso. Vou ter minha liberdade financeira pra escolher o que eu quero fazer. Eu particularmente, eu Orlando. Sim, cara, mas você tá num outro padrão de negócio. Eu tô no outro padrão. Não, 18 anos de idade, tinha 60 mil de salário. Não. Deixa disso. Já sustentamos 3 gerações da família. Na USP, você não conheceu o que é criptomoeda ainda. Não, cara, deixa eu fazer um paralelo, então. Eu vou pegar... Cara, eu felizmente estudei numa escola muito boa em Goiânia, então, tipo, tive acesso, os meus colegas tinham acesso à grana, tinham acesso a coisas boas, eu tive um acesso relativamente bom em uma boa parte da minha vida. Talvez mais no final da minha adolescência, quando meus pais quebraram, enfim, do ponto de vista financeiro, que mudou pra caramba esse cenário. Lá, meus 12, 13 anos pra frente, que aí eu tive que começar a me virar um pouco mais. Cara, da minha decisão que eu tomei, eu sempre tive muita paz de empreender, de fazer as coisas, de mexer com marketing. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender por que as pessoas estavam fazendo aquilo. Porque, sei lá, quando eu tava em Goiânia, tipo, é bizarro. Você pega... Porque as pessoas ainda têm exatamente essa visão que o Cássio tá falando. Você pega, sei lá, Goiânia, você vai ter uma sala de 90 alunos, 85 vão querer medicina. Entendeu? E aí, desses 85 que vão querer medicina, já não existem faculdades o suficiente em Goiás pra suprir isso. Então, a galera começou a ter, tipo... 4, 5 níveis de faculdades diferentes, distintas. E agora, cara, você já tá formando um tipo de médico lá em Goiás, pelo menos, eu acho que isso é uma questão do Brasil, que, cara, o cara não vai fazer residência. O cara sempre vai parar na graduação de medicina, porque efetivamente não existem residências o suficientes e ele não teve um nível de aprendizado tão grande pra conseguir entrar nesses lugares. Isso já tá acontecendo. E aí, o que você fala? Pô, o sonho de todo pai... Cara, o sonho da minha família era... Cara, filho, vai lá, passe em medicina na USP, forme-se em medicina na USP, porque a gente sempre vai ter a certeza da vida. Meu filho é médico, meu filho é advogado e engenheiro. Também queriam. Essas três que os pais querem. Ou concursado, né? Pra mim, quando eu olhei isso, eu tive a oportunidade para esse caminho. Eu olhei isso e falei, cara, isso é loucura. Isso pra mim, eu olhando, quando eu tinha 16, 17 anos, falei, cara, isso é loucura. Porque, primeiro, eu não quero fazer isso, não acho legal. Segundo, porque, velho... Eu vou ter que trabalhar 50, 60 anos pra talvez um dia ter liberdade. Talvez. Hoje é cada vez mais claro. Hoje, se eu vou falar com... Se eu vou olhar uma pessoa com 15, 16 anos tá pensando em carreira, eu vou falar, velho, não faz tanto sentido. E foi uma coisa que é engraçado, porque, por exemplo, quando eu volto pra Goiânia, meio que meus pais ainda não sabem direito o que eu faço da minha vida. Eles sabem que eu não, meus também não. Filho, que não tá mexendo com um negócio errado, mas enfim, eles sabem que eu me banco. Que não seja drogas, filho. Essencialmente, a informação que meus pais, meus amigos têm é que, sei lá, eu me banco desde os meus 18 anos de idade. Não, eu acho que meus pais preferiam que eu vendesse droga do que mexer com cripto. Só que, cara, eu vou olhar pra outra dinâmica e eu falo, cara, os meus amigos mais bem-sucedidos da minha geração são caras que, cara, são desenvolvedores desde os 12 anos de idade, hoje trampam para umas startups no Vale do Silício, e que eles largaram a faculdade nos primeiros 3 meses. Os meus amigos mais bem-sucedidos. Mas qual faculdade que eles largaram? Não, eles entraram qual faculdade que eles entraram primeiro pra largar depois? Não, tipo, é exceção. Tô falando, é exceção. É exceção. É aquela que você falou que ganha 50 pau desde o comecinho. Mas na minha geração, isso é total exceção, é ponto fora da curva. Mas provavelmente vai ser os pontos fora da curva que vão contar a história da minha geração e talvez criar esse novo padrão de sorte. Chegando no ponto isso é um pouco do rolê do próprio capitalismo. O próprio capitalismo cara, você vai ter alguns pontos fora da curva, você vai mostrar esses pontos fora da curva e falar, pô, cara, esses caras estudaram, tomaram decisões, se arriscaram, tal, e esses caras vão gerar resultado. Vamos lá. E aí a gente vai vender esse Ótimo. ponto. Mas o ponto fora da curva, você vai ter vários, ok? E eles contam as boas histórias. Concordo com tudo isso. A questão é o seguinte, uma coisa que já dá pra perceber de uma maneira muito fácil é que você teve um ciclo muito longo de pessoas que só se davam bem porque tiveram boas faculdades, bons empregos, empregos contínuos e tal. E hoje você tá não só com os pontos fora da curva, vendo que muita gente, não só a galera que tá lá, mas muita gente que sustenta a família, que já tem sua independência, porque teve que correr atrás. Você pode chamar de empreendedorismo do que você quiser.
mas que teve que correr atrás. E esse correr atrás normalmente não envolve o sistema educacional tradicional. Porque ele não se desenvolveu. Eu vi uma brincadeira desses dias. Falei assim, pô, isso aqui era um carro há 100 anos atrás, um carro hoje. Isso aqui era uma sala de aula há 100 anos atrás, o jeito que é hoje. É a mesma igual. coisa. Não mudou absolutamente nada. Então, a primeira mudança que eu gostaria de ver no mercado, e o Brasil vai ser o último a mudar isso, é mudar a sala de aula. Não a sala de aula fisicamente, mas a maneira como a aula é dada. Pô, não porra, hein? Pelo amor de Deus. Não, e no final do ano passado agora discutindo, o MEC estava discutindo. Aliás, o Lula revogou, inclusive, a decisão de colocar princípios de. Logo no comecinho da escola, quando você entra, acho que na segunda série, acho que já do primário, você poder ter o princípiozinho de desenvolvimento, de robótica, tentaram colocar Minecraft como matéria nas salas de aula, que já faz nos Estados Unidos. Revogou toda essa porra. Não pode ter mais. Se você quiser alguma coisa, você tem que ir para um colégio privado. Colégio privado é um pouco mais desconstruído, que falei, não, que nem foi o meu. Tipo assim, a gente vai ensinar línguas aqui, cara. Você tem que saber 4 línguas antes de sair do colégio. Era esse o objetivo lá. E foi isso que eu aprendi. Mas isso não era padrão. E nem valorizado no MEC. Então, as coisas que a gente gostaria que o pessoal soubesse, o básico, educação financeira, cara. Desde a primeira série. Tu vai, sabe o negócio do americano? Pega o limão, vai vender limonada. O básico. Como é que você sai do colégio sabendo multiplicação de matriz e não sabe o que é juros composto? Como é que você quer que um cara desse tome uma boa decisão sobre fundo de garantia? Sobre aposentadoria? Nem cripto, nem cheguei lá. Como é que você quer que uma pessoa dessa abre o aplicativo da 99 e vê que na parte de 99 Pace tem cripto lá dentro? Esse cara vai demorar séculos para aprender. Maior prova disso, há 12 anos atrás, precisou da Cielo, que hoje é esse monstro gigante, falar, vamos criar uma propagandinha, e uma empresa B2B, hein? Uma propagandinha lembra dos monstrinhos? Que foi talvez o primeiro exemplo que eu tive de uma empresa B2B indo para o B2C, depois teve P&G e tal, para explicar o que era o mercado financeiro, tipo, de maneira geral, o que é uma maquininha, o que é um adquirente, o subadquirente, cada monstrinho era uma coisa. E eles tinham gastaram muito dinheiro. Aí o brasileiro começou a entender. É por isso que hoje você tem, vendendo pão de queijo na praia, vendendo queijo coalho na praia, que aceita Pix. Esse foi o cara que aprendeu que você pode ter uma maquininha no seu próprio celular. Sim. Por causa da Cielo 10 anos atrás. Então assim, se não tiver uma Cielo da vida agora, e eu não tô falando que a gente depende deles, olha que ponto a gente chegou. A gente precisa de uma grande empresa gastar milhões, bota milhões nisso, para tentar educar a população desde a mais ignorante até a menos ignorante, ou desde a mais nova até a mais velha, para poder aprender a usar uma maquininha. Explicando sobre o sistema inteiro. Imagina como é que vai ser pro nosso mercado, velho. Cara, mas isso aí, tipo assim, eu não vou entrar em mérito de sistema de educação, porque, talvez o Cássio seja um cara adequado pra falar. Eu posso comentar depois, eu não tenho... Mas falando da forma que as pessoas aprendem, e uma coisa que eu vi, cara, a gente já mudou muito a forma. Tipo, cara, a melhor coisa que eu aprendi na minha vida foi aprender como usar o Google direito. Tipo, eu falo isso porque, cara, 90% dos problemas que aparecem de cripto pra eu resolver, seja de um pool de liquidez, um bug no MetaMask e tudo mais, eu não faço ideia como resolver. Mas eu tenho a certeza que se você me mostrar esse bug, provavelmente em 5 minutos eu vou aprender a fazer isso no Google. Ótimo, você é um bom exemplo. Tem um processo que eu sei fazer isso. Agora, quando a gente fala de mercados inovadores, isso é uma coisa muito natural, cara. Tipo, as pessoas não vão entender cripto. E, tipo, muito do que o nosso mercado de cripto hoje ele é contido em si. Hoje o mercado de cripto, ele não é feito para pessoas que não são criptonativas. Cara, perfeito. As maiores coleções de NFTs do mercado de cripto não são coleções da Porsche, não são coleções de, sei lá, da DC, de Marvel. São coleções do Bored Ape ou uma coleção de Captains que elas dialogam totalmente com a cultura cripto. Se você for lá, os maiores... Gary Vee, a primeira coleção de todas foi a dele, né? Os maiores dApps de DeFi não são dApps que eles vão estar falando com real world assets. São dApps feitos para você interagir com cripto, para você comprar outras criptos, para você prover outras estruturas de cripto. E cara, como eu falei ontem, a maior parte é B2B, não B2C, né? E isso é natural. Isso é natural para um mercado no início. Como assim? Um dos textos que mais mudou a minha forma de ver o mercado cripto e aceitar que, cara, provavelmente nos próximos 3, 4 anos a gente ainda vai ver o mercado assim, foi um texto do Mark Andrews, de 2007, chama Bubbles in My Mind, que ele falou... Cara, ele foi questionado. Você acredita que a gente está vivendo uma nova bolha especulativa das .coms em 2007? Ele virou e falou, não. Sabe por quê? Porque esse foi o primeiro ano que a gente vendeu mais roupa pela internet do que hardware e software de computador. O que ele estava querendo dizer com isso? Isso é 2007. Mercado de e-commerce é um dos maiores mercados do mundo hoje. Ele tem 15 anos que ele se tornou mais relevante do que vender hardware e software online. Que é a própria infraestrutura do que ele faz. Exatamente. É a base do que ele faz. Mas por que isso é legal? Porque, cara... Até 2007, o comércio da internet se resumia a você alimentar o próprio web nativo.
Depois que você vira esse processo... Um paralelo estúpido, você vende até hoje muito mais gasolina do que você vende carro em volume de mercado. Então, assim, não é uma lógica nova, porém, de fato, teve um ponto de quebra ali. Teve um ponto de quebra. Mas aí esse ponto de quebra é onde a gente consegue ensinar a educação. E isso é uma coisa muito legal, porque quando eu tava... Sim, mas quem tá ensinando isso? É só esse meu ponto. Mas aonde que se aprende isso? Vai ser assim, cara, é uma coisa assim. Ou a gente vai conseguir fazer isso, ou o nosso mercado vai morrer. Entende? Tipo assim, isso é um fato. Tipo, a gente tá fazendo isso agora. Pelo menos tentando fazer. Sim. Cara, se as empresas, se todo mundo no mercado de cripto, que é very crypto mainstream, não começar a pensar, cara, como a gente vai criar essa narrativa social para as pessoas interagirem com cripto e facilitar essa parada, o mercado não vai existir, ponto. É um fato. Eu quando eu tava em Bogotá, eu fui fazer essa pergunta, tipo, pra uma porrada de... Pra praticamente todo mundo que eu encontrava de desenvolvedor ali dentro da Ethereum, fundador de protocolo que eu encontrava, eu chegava e fazia justamente essa pergunta. Cara, pra você, qual que é o maior desafio de cripto? Falava desse jeito. E aí todo mundo, quando você vai, sei lá, olhar lá, assistir lives e tudo mais, todo mundo vai falar, escalabilidade, UX. É sempre essas duas coisas. Cara, escalabilidade e UX, aí quem me deu uma resposta que mudou muito da minha visão foi o fundador da Ethereum Name Service, o Alex Vanderson. Eu fui perguntar pra ele, ele virou e falou, cara, escalabilidade e UX a gente resolve com dinheiro. Escalabilidade UX, se você montar um bom business plan, etc., você vai ter um venture capital vai aportar dinheiro, você contrata capital intelectual, esse cara vai resolver escalabilidade, você contrata, enfim, estrutura, tudo mais, marketing, tudo mais, você vai resolver UX. Ponto. Agora, a questão social, a questão da gente construir utilidade de cripto, realmente caso de uso real, e conseguir ensinar para essas pessoas, é fundamental. As duas respostas que mais marcaram foi essa do Alex Vanderson e foi do James Hudson, que era o segundo principal desenvolvedor da Ethereum, que ele olhou para mim e falou, o principal desafio da nossa pra gente fazer cripto ser mainstream é o que você tá fazendo agora, educação. E aí ele foi me dar um exemplo e falou, cara, quando a gente começou a Ethereum, a gente só falava inglês em Ethereum. Agora é a primeira vez que a gente tá vendo no mundo, ou pessoas, por exemplo, cobrindo a conferência e trazendo para outra língua. Ele falou, cara, o fato de você estar vindo até Bogotá e tá cobrindo a conferência de Ethereum e simplesmente escutando as coisas em inglês e trazer pro português, ajuda pra caralho a gente pensar em adotar. Não é só o desafio, é a barreira intelectual, não, a barreira cultural que tem que ser quebrada. Eu tô falando cultural linguística aqui especificamente. É mais do que um desafio. Concordo, eu só vou fazer um pequeno excertozinho aqui, que é o seguinte, para mim, tem mais uma coisinha. Você falou sobre escalabilidade, tecnologia. Para mim, isso tudo com dinheiro não se resolve. Tem uma coisa que não se resolve com dinheiro. Quando eu falo de boas ideias, né? O que boas ideias geram? Você tem que resolver o problema das pessoas. Quando eu falo sobre utilidade, é isso. Não é só é o macaquinho que te dá acesso ao Neymar. Não. É utilidade de verdade. Quando você começar a criar, quando empresas começarem a ser criadas no nosso mercado, que de fato resolvam o problema de alguém. Nem todo o dinheiro do mundo, iniciativa do mundo, para educar as pessoas vai ser tão forte quanto a necessidade das pessoas de se adaptar àquele mercado. É o efeito Uber da vida. Quando o pessoal entendeu que você tinha via aplicativos a chance de pagar um quinto, um quarto na sua corrida que você faz, com mais conforto, com mais segurança, a adaptação foi muito, muito fucking rápida. Mais que qualquer cultura. Você acha que se o governo tivesse botado bilhões em propaganda pro público para falar que existia o Uber, a adoção teria sido mais rápida se o Uber fosse uma bosta? Não. É o que eu falo. Você vai ter Uber público agora. O Lula tá louco para fazer. O Uber do governo. Tu acha que a adoção vai ser boa? Por quê? Porque não resolve um problema. Isso é uma bosta. Vamos pegar isso daí. Ele tava falando do gancho, que teve lá em 2007 que o e-commerce, a venda acabou passando a venda de consumo de computador e tudo mais. Ok. Passou porque foram vários anos ali alimentando aquilo dali para ficar bom, aí veio a facilidade. Beleza. A gente está numa fase que agora que acredito que a gente está alimentando bastante para o público ter um entendimento, e aí agora está na fase de facilitação para sair daquele MetaMask que falou, já até coça a cabeça, que é difícil de se fazer um negócio lá. Para o público comum. Mas vamos supor que a gente consiga simplificar isso na fase de mudar. Vocês, vamos falar de mercado agora, vocês que têm um maior conhecimento disso. Da atual situação que está, você acha que vai ter alguma mudança do mercado, por exemplo? Você acredita que as gigantes de tecnologia vão acabar fazendo alguma fusão, aquisição com as empresas de cripto e vão acabar dominando esse mercado de alguma forma assim ou não? O que vai ajudar, né, de verdade? Essa é uma pergunta recorrente, cara. E eu acho que a resposta para ela passa por tudo que a gente acabou de falar. Quando você tem uma invenção tecnológica que tem potencial transformador e um potencial tão transformador que ele é capaz de provocar mudanças no establishment, ou seja, nas forças de poder que regulam a maneira
como a sociedade funciona, eu acho que é como o Giorgio falou. Quando a tecnologia encontra um fit com a humanidade, não importa a educação, se você tem consciência, se você não tem, se você acha cripto legal, se você não acha, porque vai ser assim, olha, ou você troca para cripto ou você vai comprar menos pão amanhã. Então, dane-se, não importa nem se é Bitcoin, se é Ethereum, se é Baby Doge. O que importa é que resolveu. Vamos pegar outras invenções, por exemplo, a prensa impressa. Catapultou a humanidade da era do Estado e Igreja para a era do Estado laico, o Estado secular. Você imagina aquela prensa batendo lá, aí vem 5 camponeses olhando e fala assim, uau, isso é tão o fim do Estado e Igreja. Sacou? Tipo, não dá, eles não vão ter esse insight. Estado e Igreja. Muito bom. Então, o que eu vejo pra cripto... Não, a própria igreja, né? Não ia falar, você vai me fuder. O cara fala, o Papa vai proibir isso aí, mano. É tipo, você acha que o Papa vai proibir a prensa impressa? O Papa não tinha como proibir a prensa impressa. Do mesmo jeito que alguém podia, no começo da internet, os caras perguntavam, se dá pra comprar a internet? Não, você não consegue comprar a internet. Tá, o governo pode mandar desligar a internet? Não, o governo não pode mandar desligar a internet. Então, quando essas tecnologias elas encontram o clique com a humanidade, elas viralizam e dominam a humanidade. A prensa impressa varreu o Estado e Igreja do mapa, criou os Estados-nações. A internet varreu a humanidade em 10 anos. A internet foi concebida em 69 e levou 30 anos para encaixar. Depois que ela encaixou, uma década ela varreu o mundo. Sim. Em uma década, bilhões de pessoas foram arrebatadas para a internet, sem aviso. Não é tipo, cara, eu vou te explicar a internet. É tipo, instala essa parada aí ou você tá ferrado. O que é isso? Não sei. Instala primeiro e resolve depois. Sim. A pandemia fez a mesma coisa com muitos mercados, inclusive. Aqui mesmo, se você não gostava, você é anti, sei lá o que, aplicativos, anti... Não tem anti, meu filho. Você quer comer? Você vai precisar baixar um aplicativo para pedir a entrega. Você quer remédio? Você vai precisar, porque senão você vai ser infectado. Mas, cara, vira. Isso é uma questão, é o ponto social, é o ponto de você dar esse clique. Cripto, ainda não deu. Cripto é uma parada legal, que todo mundo fala, pô, bacana, pode dar esse clique. E aí quando eu falo da questão, pô, que cara, se a gente pensar em blockchain não como uma base de dados, como uma forma da gente descentralizar a verdade, não descentralizar um sistema financeiro, a gente está descentralizando realmente umas paradas mais... Confiança, né, cara? De confiança, confiança descentralizada é uma invenção nova da humanidade. Então se a gente conseguir dar esse clique, pô... Por bem ou por mal. Se confiança descentralizada for algo que realmente quebra um paradigma, beleza. Daqui a 10 anos a gente vai estar continuando falando sobre cripto e a gente vai ter 50, 100 vezes mais audiência. Se não for, beleza, cara, provavelmente daqui a 4, 5 anos a gente vai descobrir isso e esse mercado não existe. Aí outra coisa vai ter que surgir no lugar, sacou? Vai. E esse é o ponto que a gente tá hoje. Essa é a premissa. A invenção da tecnologia, da confiança descentralizada, é uma coisa tão revolucionária quanto a invenção da internet, a invenção da prensa impressa? Eu tendo a crer que sim. Eu também. Por quê? Porque a dor da nossa atualidade, e é a dor que fala com essa nossa sensação interna de que tá tudo errado, é o fato de que nós, para escalarmos para 8 bilhões de pessoas, criamos processos de confiança por todos os lados, em que algumas pessoas concentram essa confiança e por isso se tornam poderosas. Por que nosso dinheiro vale? Porque nós concentramos a confiança nos bancos. Concentramos toda a nossa atenção nas big techs. Concentramos o nosso comportamento como cidadão na força de lei do governo. Então, para escalar como sociedade, nós criamos nichos de concentração de poder que nos organizam. Nós nunca tivemos a sacada de que essa autoridade e essa confiança poderia ser descentralizada. Isso é extremamente revolucionário, entendeu? Cara, sabe o que eu acho mais legal de tudo, desse resumo, de tudo que a gente bateu de papo até agora? É que é exatamente assim que a gente constrói uma tese. Que é, cara, você pegar uma dor... É assim que a gente faz análise de mercado. Sim, quando você pega uma dor filosófica, uma dor social, que foi aquela questão da pré-crise, a gente começou discutindo isso, e aí você construindo falando, beleza, pô, então isso de fato é uma dor, isso é um problema. Como a gente associa a estrutura tecnológica, e aí entra o background tecnológico, pra gente falar, beleza, isso fecha. E aí, por exemplo, se a gente fosse falar sobre confiança, aí é onde que a gente entraria num modelo de um oráculo e falar, legal, então esse cara aqui de oráculo se destacam na descentralização de verdade. Então agora vamos fazer uma análise micro pra compreender isso. É como a gente... Bora escrever, mandar pra HBR? Ô, Giorgio, vamos lá. Nosso tempo aqui é curto e o tempo de todo mundo aqui é muito precioso. Uma pergunta final curtinha. Pergunta final, quando vocês voltam? Não, é sério, porque o Casta agora, Brothers, a gente tá fazendo o Orlando tem que bucar ele pra dezembro. Impressionante.
A hora que vocês quiserem. Não, a gente agenda. Deixa passar o cabedal de eventos que vai ter. Agora eu entendi, ele é de Goiás, por isso que eles andam em dupla. Vão montar uma dupla sertaneja. Exatamente. E eu tava com medo do nome do programa, tipo, Castro e Orlando, Orlando e Castro. O que vai aparecer ali no dupla sertaneja? Normalmente um tem que estar no diminutivo, né? Pra formar sentido, né? O Castro e Orlandinho. Orlando e Castinha. Cara, não faz isso não, que vai começar a aparecer isso na live, velho. Faz isso Mas vamos lançar a hash. Vamos lançar a hash. Perfil de cortes de vocês agora vai ser Orlando e Castinha. Mas vamos lá. Parte final aqui do nosso programa, cara, é assim, câmera em vocês, microfone aberto, considerações finais, agradecimentos, divulgação, o que vocês quiserem fazer, lançamento, fica à vontade. Cara, eu sou um cara, tenho o meu canal, que é um canal de tecnofilosofia, né, onde eu abordo mais esse viés dessas teses mais humanas, né, trago um olhar filosófico, sociológico para cripto, gosto de fazer isso lá, mas também, eventualmente, vou retomar trabalhos como analista mais pra frente. O que eu digo para quem gosta dessa pegada casta, né, siga meus perfis na rede social, @castacripto, tem bastante conteúdo aberto, e mais coisas serão reveladas no seu tempo próprio. É isso. Cara, da minha parte, eu entro, né, um pouco nesse mérito dessa parte filosófica, talvez um pouco mais pragmático, um pouco aplicado a investimento, como dá para montar um portfólio, como dá pra gente pensar em ganhar dinheiro com isso. E da mesma forma, cara, eu acho que Casta, cara, quem quiser acompanhar o conteúdo, sempre vai ser um prazer. Como eu comentei, é uma das coisas que me fez... Depois que eu voltei aqui, voltei pro mercado, né? Uma das coisas que mudou minha vida foi ler Albert Camus, que é um absurdista. E ele coloca que pra sua vida fazer sentido, pra você ter felicidade, dado que talvez tudo não faça sentido, você que precisa atribuir um sentido em si. E pra mim hoje, um dos grandes sentidos que eu atribuí à vida foi produzir conteúdo no sentido de explicar para as pessoas por que cripto pode mudar a história da nossa geração. Então, muito do que a gente discutiu aqui agora. Então, quem quiser entender um pouco dessa dinâmica também, @OrlandoOnCrypto, Instagram, Twitter, enfim, o que a gente foi encontrando de forma de produzir conteúdo, a gente foi colocando lá. @castacripto, @OrlandoCrypto, e a gente vai, quer dar o spoiler? A gente vai inaugurar em algum momento Podemos falar? Cara. Opa! Fica pra pauta pra outro programa. Tudo que o Orlando tem num disclaimer, velho. Mas eu revelo aqui, pessoal, senhoras e senhores, esse foi Orlando e Castro. Castro? Castro. Orlando e Castro, não, que a gente já emendar aqui na piada. Ou Castro e Orlandinho, a dupla sertaneja do mundo cripto. Que é o lançamento que eles não queriam fazer aqui, eles vão estar lançando uma dupla sertaneja aqui, já que outra é de Goiás. As maiores sumidades. E assim, acompanha, entra na descrição, acompanha os dois, porque assim, o que eles fazem aqui não tem como não dar certo, porque eles entregam, eles passam conhecimento para os outros, eles não retêm tudo para eles pegam tudo que eles sabem e entregam para você de uma forma fácil, de uma forma que vai abrir sua mente, vai facilitar a sua vida e inclusive o acesso a esse novo mundo que a gente está vivendo. Então eles estão entregando para você tudo, o conhecimento. Então, é um negócio que, por isso que eles dão muito certo, por isso que eles evoluem muito sempre, porque isso é princípio de entregar cada vez mais, e por isso que cada vez mais eles estão maiores nisso. E segue o canal do Casta, que também é verdinho igual ao nosso, a Casta Cripto. Você tá pegando aqui, foda pra caramba, inscrito pra caramba, puta conteúdo, é isso, é pra aprender, gente. E agradecimento ao CoinLive, nosso patrocinador também, patrocinador Master, o link também tá na descrição, e é isso, né, Giorgio? É isso, vamos que vamos. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.